E aí galera, Gemaia aqui e vamos agora para o primeiro vídeo contando um pouco dessa história de como que eu vim parar aqui na Nova Zelândia, do outro lado do mundo, né? Bom, eu sou de São Paulo capital, nasci e cresci no centro de São Paulo e vivi a maior parte da minha vida em um apartamento ali na Praça da República. E bom, enfim, eu estudei em São Paulo, me formei em São Paulo e como engenheiro civil e acabei indo trabalhar fora de São Paulo depois disso, né? Trabalhei 1 ano em São Paulo depois de formado e depois trabalhei no Pará e trabalhei na Bahia e depois voltei para São Paulo. Mas basicamente eu sempre tive essa vontade de querer morar fora, né, fora do país, ter outras experiências e conhecer o mundo, não necessariamente conhecer o mundo como um todo, mas conhecer pelo menos um lugar diferente, uma cultura diferente, né, ter uma experiência. E eu não tinha tido a oportunidade de fazer isso quando eu era mais novo. E, enfim, e quando eu estava lá no Pará, né, estava quase para ir para Bahia, né, fiquei 3 anos no Pará e 2 anos na Bahia. Eu comecei a ter essas ideias de reviver as ideias de querer mudar de país. E quando eu estava em Salvador, né, estava passando mais perto do aeroporto, e quando eu estava em Salvador, essa ideia aflorou de vez e, enfim, e nos próximos ano e meio que eu fiquei entre Salvador e São Paulo, eu amadureci essa ideia com a minha esposa e a gente ficou assim de escolher entre algumas opções de países para morar. Então, dentre esses países a gente tinha o Canadá, tinha Irlanda ou Inglaterra, tinha a Austrália e também a Nova Zelândia. Na verdade, a Nova Zelândia não estava na lista a princípio, né? Mas nós, bom, enfim, estudamos o processo, né, de como seria ir para o Canadá. Porque o Canadá naquela época, 4 anos atrás, né, era muita gente, Canadá, e é muito atrativo para imigrantes, etc. E estudamos o processo, enfim, tudo que você imagina, desde custo de moradia, quais seriam as formas de eu validar meu curso de engenharia lá, tudo, quanto que ia custar para viver, alugar a casa, o mercado, até lista de mercado, o que tinha de disponível de comida, pra gente, enfim, sentir um pouco mais próximo, né, do que a gente tem aí no Brasil. Enfim, olhamos tudo isso, montamos várias planilhas de Excel e acabou que no final das contas decidimos não ir mais para o Canadá por motivo básico que a gente não olhou no começo, né? Quer dizer, já sabíamos que era frio no Canadá, né? Principalmente, quer dizer, o inverno é bem rigoroso, mas não que aqui na Nova Zelândia não tem inverno, tá? Tem inverno, mas não é tão rigoroso assim. E, bom, minha esposa, ela é de Belém do Pará. E, bom, quem conhece qualquer estado da região norte sabe que a umidade é muito alta e as temperaturas são muito altas. É muito quente e úmido. E, bom, enfim, a gente passou um inverno em São Paulo. E quando a gente passou esse inverno em São Paulo, né, voltando da Bahia para São Paulo, a gente teve que descartar essa ideia, porque foi bem complicado para minha esposa, né, naquela época, passar por esse período. Então foi aí que a gente descartou a opção Canadá. Bom, também analisamos a Irlanda, mas superficialmente, mas foi descartado porque o número de dias com sol lá não é tão grande. Então, sei lá, um país mais grey, assim, digamos assim, um pouco mais cinzento, um clima cinzento. Então, decidimos tirar isso também da lista. E por último, ficou a Austrália na época. E eu tinha um colega na minha empresa, né? Eu trabalhava numa empresa grande no Brasil de engenharia. Um colega na minha empresa tinha um filho que queria fazer intercâmbio também, e, enfim, sair do Brasil. Ele queria que o filho dele fosse.
E, bom, na época eu já tinha descartado o Canadá e estava estudando tudo sobre a Austrália, como mudar, enfim, escrevi em vários canais de YouTube, de blog, etc, etc, etc. Muita gente, enfim, tem muitos brasileiros lá, né? E, enfim, ele queria que o filho dele fosse, mas ele não queria gastar tanto dinheiro, enfim. E aí eu falei, eu vou te ajudar, sei lá, já olhei isso aqui, vou olhar. Porque eu falei assim, tem a Austrália, mas tem a Nova Zelândia também. Agora lembrando aqui. E fui e olhei pra ele. E depois que eu olhei o processo pra Nova Zelândia, eu falei, nossa, naquela época, né, era bem mais simples, né, pra poder mudar pro país e se estabilizar depois. E eu falei, poxa, deu um estalo assim, eu falei, por que eu não vejo esse processo pra nós virmos pra cá? Porque, pô, de repente, é até mais simples que a Austrália. Claro, o clima é um pouco diferente, mas você consegue, assim, o que eu li a respeito é que é um bom lugar para se criar uma família, né? Então, na época éramos só nós dois, eu e minha esposa, quer dizer, minha esposa e eu, e hoje em dia a gente tem uma filhinha, né? E esse era o objetivo principal, né? Ter um lugar confortável para criar uma família, né? E, puxa, mudamos de ideia, então comecei a olhar com mais profundidade como vir para Nova Zelândia e falamos, poxa, vamos para lá. Claro, vamos experimentar primeiro, vamos, enfim, ver como é e depois a gente decide o que vai fazer. Então foi basicamente assim. Então, basicamente foi, sei lá, 1 ano e pouco, quase 2 anos de estudo, né? De preparação para poder vir para cá. E depois disso a gente veio com a cara e na coragem. Largamos tudo no Brasil. Larguei um bom trabalho como engenheiro numa empresa grande, construtora do Brasil, família, enfim, né, assim. E fizemos essa com a cara e a coragem. Colocamos as malinhas no avião e viemos pra cá. Mas tem mais detalhes que eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos. Sobre essa vinda pra cá, como que foi exatamente que nós viemos e quem veio primeiro, que não viemos juntos ao mesmo tempo. Então fiquem ligados aí. Não esqueça de clicar nas notificações, para ativar as notificações e se inscrever no canal. Grande abraço!